O Entender o Direito de hoje é importante para você, meu caro telespectador, ficar sabendo de como que se contrata uma empresa privada para prestar um serviço público. Volta e meia nos meios de comunicação a polêmica, obras inacabadas, licitações estranhas. Vamos entender um pouco mais sobre esse tema com Bruno Grego Santos, que é advogado, que vai comentar conosco sobre a contratação de empresas, o contrato entre uma empresa privada e o poder público. Daqui a pouquinho a gente volta. O Entender o Direito de hoje vai trabalhar com um tema que interessa a todos que estão vivendo volta e meia nos meios de comunicação. Estamos falando de obras públicas paradas, de renegociação das obras para serem terminadas, superfaturamento. O que tem na relação entre a empresa privada que presta o serviço ou constrói uma obra para o poder público? Quem conversa com a gente sobre esse tema é Bruno Grego Santos, que já está aqui comigo. Bruno, muito obrigado por ter vindo no Entendendo Direito. Eu que agradeço por me receber, Gilson. Bom, o seu tema é, no mínimo, atualmente muito polêmico. Calculo que você deve estar dando explicação para muita gente sobre isso. Quando uma empresa privada é contratada pelo Estado, o que isso envolve? Porque quando a gente quer um serviço de uma empresa, a gente vai na empresa e contrata o serviço. Não tem obrigação nenhuma de contratar por 100, por 200, é o nosso interesse. Quando é o Estado, é interesse de todo mundo. Como é que isso funciona, Bruno? Bom, Gilson, justamente por isso é que, para que nós tenhamos a guarda de diversos princípios, principalmente, especificamente em relação a essas contratações, o da ampla participação, da ampla competitividade, é que nós temos o procedimento chamado de licitação. Licitação, semanticamente, é licitar, deixar lícito. Então, é o procedimento direcionado a que a contratação da administração pública seja lícita. Seja legal. Seja legal. Transparente. Exato. Agora, isso não existe muitas vezes. Mas como é que é essa contratação lícita, seguindo pela regra que é estabelecida? Muito importante destacar isso, Gilson. Se forem seguidas todas as regras, se nós formos aplicar à risca a norma tal como ela está hoje, na verdade, não se garante nem a melhor contratação, nem a contratação mais ampla. O que nós vemos na maioria dos casos em que nós temos fraude à licitação, por exemplo, ou então compras que se mostraram depois direcionadas, o procedimento licitatório é perfeito. Ele segue o procedimento legal absolutamente. Qual é o problema? O controle que é aplicado sobre esse processo licitatório é que é um controle equivocado. Então, o que falta para controlar isso? Quando você fala que o controle é equivocado, quer dizer, eu sigo a regra, mas eu não tenho controle. Hoje, os órgãos de controle têm um foco muito grande, que é um foco necessário, em controles formais e procedimentais. Então, controla-se qual foi o procedimento seguido, se tem todos os documentos, se todas as páginas estão rubricadas, numeradas, assinadas, se consta esse carimbo, a assinatura desse ou daquele agente. Mas falta o controle de resultados, um controle material. Há várias ações da administração pública buscando esse controle material de resultados em detrimento ou ao menos em substituição do controle formal e procedimental. Deixa eu explicar, acho para mim entender um pouquinho, Bruno. A gente fica muito mais na burocracia da documentação, das regras documentais, do que efetivamente do que está sendo feito, do que está escrito no Exatamente. contrato. Ou seja, eu contrato uma obra, por exemplo, da construção de uma ponte, eu olho lá todo o procedimento da construção da ponte, está tudo certo, tá, a empresa, o quanto que vai ser colocado na obra, mas eu não vou lá ver se a obra está sendo executada ou como é que foi a passagem do dinheiro para essa construção. Perfeito. E é um exemplo que, de tão simples, assusta. Se nós formos ver, por exemplo, o repasse de recursos da administração para atividades de interesse social sem fins lucrativos, que aí não estamos falando da licitação, mas sim dos antigos convênios, que hoje são chamados de termo de repasse, de termo de colaboração e de termo de fomento, houve uma mudança nesse tipo de controle com uma legislação recente. Você pode dar um exemplo para a gente, Bruno, que você colocou duas coisas, né? Existe aquela questão da licitação, da obra que eu estou pagando e tal, e tem essa questão da prestação de serviços, ou dessa questão social. Explica um pouquinho para a gente a diferença disso. Como é que é uma instituição que presta um serviço social para o Estado, por exemplo, e claro, como a gente conhece, as empreiteiras que fabricam, que produzem uma ponte, uma estrada.
A atividade, a relação entre a administração pública e quem presta um serviço à administração pública, ou constrói uma obra pública, ou vende mercadorias para a administração pública, é uma relação contratual. Então, tendo entregue a mercadoria, prestado o serviço, construído a obra, recebe-se o pagamento e está resolvido. A questão da relação de fomento entre as entidades que têm essa atividade sem fins lucrativos e a administração já é uma relação diferente. Porque existe uma intenção constitucional de que a administração, de que o Estado fomente a atividade dessas entidades. Portanto, temos uma relação de prestação de contas. Quando você tem uma licitação, pouco importa o que a empresa fez com aquele dinheiro, desde que o resultado esteja entregue. Já em relação à transferência de recursos, aquela entidade cumpre aquela função. Ela presta serviços à sociedade como se fosse a administração. Estaria envolvido nisso? Vou te dar um exemplo, eu queria que você me ajudasse nisso. Nós estamos aí prestes a discutir, estamos conversando, e vai ser feito isso, uma terceirização, por exemplo, da coleta de lixo. Perfeito. Esse é um serviço que vai ser prestado por um contrato, por exemplo, de 10, 15 anos. Diferente de eu comprar uma ponte que tem lá, daí 2 anos para você me entregar aquela ponte, acabou. Né? É aí que entra essa questão de transferência ou não? Eu estou dando um exemplo completamente equivocado quando você falou de fomentar. Os dois exemplos são exemplos adequados, mas para contratações do ponto de vista da licitação. São contratos. A transferência voluntária tem esse marco de ser feita com entidades sem fins lucrativos para cumprir atividades de interesse público voltadas à população em geral. Por exemplo, você tem lá uma instituição que presta serviço para menores carentes, por exemplo. Aí você tem que monitorar os recursos que são repassados para ela. Perfeito. Onde ela vai gastar cada um desse dinheiro? Se ela vai comprar alimentos, comprar roupas, fazer uma obra. E isso por quê? Porque essa entidade, no exemplo, que presta serviços a menores carentes, ela presta um serviço que, na verdade, quem deveria prestar é a administração. É o Estado. Como ela está substituindo o Estado, ela está administrando o dinheiro público e não simplesmente recebendo um pagamento para prestar um serviço. Então, como ela está administrando o dinheiro público, a prestação de contas dela é como se gestor público fosse. É uma relação muito mais intensa. Por isso que nas duas formas existe essa possibilidade de você ter desvio de recursos. Ou seja, claro que na primeira, como você falou, eu pago pela obra. Se eu paguei 5 milhões pela obra, o que vai ser feito com esses 5 milhões... O problema é o quanto eu pago por uma obra que pode ter custado 2 milhões. Perfeitamente. A outra coisa é quando eu passo constantemente esses recursos para uma instituição como essa. E pode gastar muito mais do que realmente ela gastaria para manter a instituição. No nosso próximo bloco, voltando a conversar com o Bruno, até queria fechar esse bloco, Bruno. É aí que a gente tem que fiscalizar mais o que está sendo feito com o dinheiro e como fazer essa fiscalização nas obras. Ou seja, como é que a gente vai ficar sabendo se pagamos muito por algo que não valia tanto, ou se nós temos um serviço prestado que custa mais caro do que se o Estado fizesse serviço. É aí que a gente tem que ter um cidadão mais consciente, na tua opinião. A qualidade do controle e o foco do controle são o segredo. Essa é a nossa conversa daqui a pouquinho. Como é que a gente faz para ter esse controle, para poder saber como cidadãos o que estão fazendo com o nosso dinheiro? Seja comprando um produto ou um serviço que a gente pagou e pronto, ou seja, mantendo instituições que prestam serviços que deveriam ser prestados pelo Estado. Daqui a pouquinho o Entender o Direito volta a falar sobre a relação entre as empresas privadas, o Estado, os contratos, com o Dr. Bruno Grego Santos. Daqui a pouquinho a gente volta. O Entender o Direito está conversando com o Bruno Grego Santos. Estamos falando de um tema que interessa a todos nós, brasileiros, as relações, os contratos entre o Estado e as empresas privadas, sejam as que vendem um produto para o Estado, sejam aquelas que prestam serviços que o Estado deveria prestar. Doutor Bruno, voltando à nossa questão, eu vou dar um exemplo. Sou um cidadão, passo às vezes na rua e vejo uma obra pública lá parada há muito tempo. Começou e não terminou. Ninguém fala sobre ela, mas aquilo me causa uma estranheza. Como é que eu posso saber? Como é que foi o contrato dessa obra? Quanto foi pago? Por que ela não terminou ainda? O cidadão tem mecanismos para poder fiscalizar no dia a dia dele essas obras, esses contratos? Gilson, o sistema brasileiro de democracia é um sistema que sempre reconhece que o poder emana do povo e é exercido em seu nome, direta ou por representação. O controle da administração pública, de um primeiro momento, é realizado pelo Legislativo com auxílio dos tribunais de contas. No entanto, isso obviamente não vai afastar o principal controle, que é o controle social.
Agora, o cidadão tem que se organizar para esse controle social. Perfeitamente. Nós temos um exemplo muito importante de controle social organizado, que é o modelo dos observatórios sociais, que começou em Maringá. Esse modelo dos observatórios sociais, inclusive, foi vencedor do Prêmio Novari na edição do ano passado, o que demonstra a grande importância. E isso pode trazer um caminho para que nós tratemos, de fato, com qualidade do controle e com foco no controle, no sentido que nós falamos no primeiro bloco. Ter mais um foco sobre os controles de resultado, ou seja, de fato, nós recebemos a mercadoria, foi construído o viaduto, e não se um controle somente procedimental e de documentos, um controle formal, que vê se na licitação tem todos os documentos, as certidões, etc. Ou seja, não é só aquilo que a gente comentou no primeiro bloco, não é só o procedimento burocrático, mas a execução, a prestação do serviço. Seria isso. Perfeito. Quando o cidadão detecta, por exemplo, a supervalorização de um trabalho feito para o Estado, e ele percebe que pagou-se caro demais por alguma coisa que poderia ter se pago similar, um valor menor, ele tem como executar o Estado? A gente tem como falar assim, olha, isso não está certo, a gente tem como exigir do Estado que preste contas, mesmo além dos observatórios, como você falou, dos observatórios sociais? Nós temos aí duas questões disso. Primeiro, como se caracterizaria esse tipo de situação? E segundo, qual é o instrumento que está sendo questionado? Que pode levar a esse questionamento. Primeiro, claro que essa análise ela é uma análise muito particular na administração pública. Muitas vezes nós questionamos o valor de algo que foi vendido para a administração pública, o valor que foi gasto em uma obra. Mas nós temos de lembrar que o gasto para a administração pública ele é naturalmente mais alto. Por quê? Nós falamos de licitação. Participar de uma licitação é algo extremamente custoso, muito mais custoso do que vender para o particular, que basta um contrato verbal. Isso é uma coisa importantíssima da gente saber. Exato. Isso é uma coisa que o cidadão gostaria de saber. Então, muitas vezes nós falamos em superfaturamento e não sabemos que superfaturamento não é necessariamente sobrepreço. A venda para a administração é mais cara? Sim. Muitas vezes pode ser mais barata por causa das quantidades. No entanto, os encargos que o contratante enfrenta, os riscos de não receber da administração, a maneira como aquilo é contratado, os custos para participar do procedimento, fazem com que aquilo seja mais caro. Ou seja, você pode ter um poder público que não é bom pagador. Você pode ter um poder público que exige de você uma série de etapas para a prestação do serviço, que isso tem um custo também operacional. Sim, e isso é algo que é muitas vezes esquecido, inclusive pelos órgãos de controle oficial e pelos órgãos de controle social. E o controle social, para que ele não perca a sua força, ele precisa ser razoável. Se ele for irrazoável, querendo que o preço que se paga na administração pública seja o mesmo de quando aquele cidadão fazendo controle social vai lá e pega 3 orçamentos, obviamente, ele não vai estar sendo razoável. Quando você fala de ser razoável, acho que aí tem uma questão muito importante. Administrar uma empresa nossa, administrar a nossa vida, é aquilo que você falou. Eu preciso trocar uma lâmpada lá em casa, eu quero trocar as tomadas lá de casa, eu quero trocar as fechaduras lá de casa. Eu posso, como você falou, pegar o telefone, orçar em 3 lojas, ir lá visitar, ver a qualidade do produto, pronto, falar, compro e pago sem problema nenhum. Né? Mas existe quando eu vou fazer isso numa instituição pública. Esse ser razoável seria o equilíbrio entre o quanto eu vou gastar e o quanto que é diferente a relação entre a negociação pública e privada da negociação privada e privada. O que é esse ser razoável que você fala, Bruno? Esses 2 pontos são muito importantes. Saber que o procedimento é diferente e saber que a diferença do procedimento gera diferenças de despesas e de custos. E ainda saber que o próprio excesso de controle pode prejudicar. Isso é algo que eu costumo dizer e que é muito polêmico. No entanto, existe excesso de controle? Sim. Pode existir excesso de controle? Pode. Nós observamos hoje na administração pública, e um professor, Gustavo de Oliveira, ele tem esse costume de utilizar essa anedota de que a administração pública é uma ilha de pessoas, bens e serviços cercadas de um oceano de controle por todos os lados. E é o que acontece. Hoje nós temos o controle do Legislativo, que é o oficial, temos o controle dos tribunais de contas, que auxiliam o Legislativo, temos o controle do Ministério Público, que os auxilia também, temos o controle social, temos o controle social organizado, temos o controle social popular, temos a boca maldita, temos o pessoal que fica na praça jogando damas, todo mundo controla a administração. A imprensa controla a administração. Agora, esse controle tem de ser
efetivo no sentido de que o próprio controle e o atendimento ao próprio controle não faça com que o serviço público seja ainda mais travado, que é algo que acontece. Ou seja, muito do que a gente tem, da dificuldade de entregar, às vezes, uma obra, é porque existem etapas muito burocráticas a serem cumpridas, e existe esse controle intenso, que, pelo que você fala, não é ruim, não. Mas ele, de certa forma, não permite o desenvolvimento da negociação entre o privado e o público, como é o privado-privado. Ainda mais, nós temos, em muitos casos, entendimentos diversos entre os órgãos de controle. Então, o município, para fazer uma contratação de uma obra pública, precisa atender ao entendimento do Tribunal de Contas para não gerar responsabilidade com o Tribunal de Contas. Ele atende o entendimento do Tribunal de Contas, que não é claramente previsto em lei, e o Ministério Público ingressa com ação civil pública contra aquele procedimento, entendendo que ele está incorreto. E aí você tem de atender o Tribunal de Contas e o Ministério Público e o entendimento do Judiciário e continuar atendendo o controle social, abrir a administração para o controle social, e isso causa também despesas, o que também deixa a aquisição pública mais cara. É o caso de ter que contratar um advogado, como é o seu caso, para poder fazer esse meio campo, tentar entender o que é necessário ou não dentro desse processo, que tem o seu custo também. É algo curioso no direito brasileiro e que nós estudamos na academia no direito administrativo, porque um manual de direito administrativo no Brasil é um livro de milhares de páginas, enquanto que nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos lá 5, 6, 10 capítulos que estão insertos em um outro livro. Isso é sintomático de como que o direito administrativo no Brasil é pesado e acaba, sim, por gerar um peso para a própria administração pública. Estou conversando com Bruno Grego Santos, daqui a pouquinho nós vamos para o nosso último bloco, conversa interessantíssima, porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as empresas que querem ser parceiras do Estado, querem fazer negócios no Estado. Em tempos de crise econômica, quem não procura um cliente? E o Estado é o maior consumidor de quase tudo que é produzido no país. Como é que é essa relação para quem busca parceria com o Estado? E vamos falar um pouco mais sobre essa questão do controle, da transparência nos órgãos públicos. Daqui a pouco a gente volta. O Entender o Direito está conversando com Bruno Grego Santos. Nossa conversa hoje interessa a todos os brasileiros que acompanham os meios de comunicação de obras superfaturadas, o contrato entre as empresas privadas e o Estado. Bruno deu nesses dois blocos alguns esclarecimentos importantes de como é que é essa relação entre o Estado e as empresas privadas na compra de um serviço ou na compra de um produto. Aí eu queria conversar um pouquinho com você, Bruno. No final do nosso bloco, a gente até volta a falar um pouco sobre esse momento que a gente está atravessando, que é um momento difícil no país, de escândalos, principalmente envolvendo a Petrobras. Mas eu queria comentar com você do seguinte, se eu tenho uma empresa que está vivendo uma crise de mercado, a gente tem dificuldade de arrumar clientes, e eu preciso ter clientes, e o Estado é um bom cliente, o Estado é um consumidor de quase tudo o que a gente produz. É o maior consumidor de cimento, é um dos maiores consumidores de automóveis. Ter uma relação com o Estado, como é que as empresas podem ter o Estado como cliente? Gilson, hoje, o segredo para contratar com a administração pública é estar preparado para a contratação. Muitas vezes nós vemos que o empresário que tem interesse em contratar com a administração pública se preocupa com a preparação posteriormente a passar por um procedimento de contratação. E não é aí que ele precisa estar preparado, ele tem de estar preparado antes. Em que sentido? É mais difícil você conhecer aquele negócio e participar do procedimento do que você administrar o contrato depois. Nós discutimos já, por exemplo, que a formação de preços com a administração pública é diferente da formação de preços privada. Portanto, quando o empresário que agora vai iniciar as suas contratações com a administração, por quê? Porque apesar de o mercado estar desaquecido, a administração pública tem uma estrutura permanente que continua contratando, é uma oportunidade boa. Para que ele participe disso, ele tem de saber que os custos dele têm de estar adequados para os riscos que ele enfrenta na administração pública. Então você não vai vender o seu produto, como se você estivesse vendendo para um outro cliente da iniciativa privada. Perfeitamente. Você tem que conhecer muito bem o Estado, o poder público para o qual você está fazendo negócio. E é aí que peca o contratante. O particular vai lá, ganha uma licitação e ele depois não sabe administrar. Por exemplo, uma circunstância que muita gente não conhece. Ao contrário do contratante privado, se eu vou lá, contrato uma compra contigo, faço uma entrega, você não me paga, o que eu faço?
não entrego mais. Com a administração pública, se você tem um contrato de fornecimento de bens, de realização de uma obra, e você não recebe no primeiro mês, você é obrigado a continuar prestando serviço. Você não recebe o segundo mês, é obrigado a continuar. E só no final do terceiro mês sem pagamento é que você pode reclamar da administração que seja paralisado aquele fornecimento. Portanto, tem todo um procedimento que... A necessidade de capital de giro é muito maior e o custo disso, naturalmente, é muito maior. Esse custo tem que estar refletido onde? No preço que você pratica. Por isso que muitas empresas que entram nesse tipo de negociação com o Estado e vencem uma licitação, elas têm dificuldade, inclusive, de sobreviver diante dessa situação que você falou de não pagamento do Estado. Um caso icônico que ocorreu nos últimos 2 anos foram diversas empresas de pequeno porte que começaram a realizar obras públicas para a administração. Teve uma profusão de obras públicas com o PAC, e o PAC fez com que os municípios tivessem recursos para diversas obras menores e empresas menores ganharam essas licitações. Só que elas não esperavam que, por exemplo, elas poderiam ficar 3, 4 meses sem receber e são obrigadas a manter o serviço, ou então que aquele município teria de receber o recurso do governo federal e agora os recursos do governo federal ficaram paralisados. O município não recebe, não paga a empresa e a empresa não tem como honrar com as suas obrigações. Aí eu queria comentar com você o seguinte, aí já vou falar um pouquinho sobre a sua opinião. Então nós temos empresas grandes que conhecem muito bem o Estado, se preparam por um contrato que pode ser não cumprido os pagamentos das parcelas 2, 3 meses, até 4 meses, e elas suportam isso. Tem empresas que não têm esse potencial. Aí o Estado se transforma no mau pagador, ou seja, o Estado não é negócio para qualquer um, e a gente acaba criando uma injustiça, porque às vezes o pequeno empresário teria uma oportunidade de ter no Estado um cliente interessante. E ele não pode aproveitar isso. Isso gera ainda mais distorções. Nós tivemos recentemente uma alteração na lei das micro e pequenas empresas para que fosse reservada a licitação de até R$80 mil exclusivamente para micro e pequenas empresas. E fosse criada uma margem de preferência de 10% para que as micro e pequenas empresas locais ganhassem as licitações. Agora, o governo, principalmente pela atuação do SEBRAE, que é uma atuação excepcional, cria esse tipo de mecanismo, mas falha muitas vezes em preparar a própria administração para não atuar contra essas micro e pequenas empresas. Ou seja, pagando elas certinho, corretamente e impedindo que elas sofram esse tipo de questão que você exemplificou. Nós criamos então um mecanismo em que as empresas vão assumir compromissos para contratar com a administração pública na esperança de que isso seja fomento e, na verdade, elas vão entrar numa seara em que elas não têm a estrutura para manter os preços e isso pode ser, ao invés de fomento, pode ser a ruína dessas micro e pequenas empresas. O que nós estamos vivendo hoje com gastos públicos excessivos. Nós tivemos cortes em uma série de obras públicas, o PAC foi um exemplo disso. 40% de obras contratadas sequer saíram da execução. Foram executados ou foram repassados recursos para isso. Temos mais da metade do que foi prometido há 3 anos atrás que não foi cumprido. O que falta para esse Estado cumprir esse contrato? Quer dizer, existe aí uma burocracia demais? Você contratar uma obra por parte do Estado e não ter recursos para pagar? Aonde que a gente pode dizer que... o que está errado nesse processo? Falar em eficiência do gasto público e em eficiência da administração pública já é um tema velho, Gilson. O problema é que é um tema velho que nunca sai de moda. O problema é velho. O problema é velho. Nós já temos iniciativas, principalmente desde 1998, houve uma grande reforma para a eficientização da administração pública. No entanto, efetivamente, nós precisamos de uma reforma mais profunda. Precisamos de uma ruptura. Hoje, nós temos uma estrutura funcional da administração pública que, apesar de ter excelentes exemplos de grandes servidores públicos e excelentes exemplos de grandes gestores públicos, de um modo geral, não atua com o planejamento correto e não atua com a eficiência necessária, principalmente se nós formos para as pequenas estruturas. É um tema muito polêmico, mas quando nós vamos discutir municípios de 2, 3 mil habitantes e a viabilidade desses municípios, nós temos um confronto entre a democracia e a viabilidade daquele ente. Muitas vezes isso pode ser considerado como custo da democracia. Só que até que momento que nós vamos aguentar esse custo? Até que ponto que a eficiência no gasto público pode ser prejudicada em prol da democracia? Ou seja, você dá autonomia ao município. Exato. Não é a nossa seara conversar sobre isso, mas nós temos municípios demais. Gilson, tudo depende do cenário.
O problema é a falta de critérios para a criação de municípios. Certo. Está em discussão um projeto de lei para criar esses critérios. No entanto, os critérios do projeto de lei, temos legislação anterior e essa legislação nova, eles eram ainda mais direcionados para poder haver essa criação política de municípios. Porque a criação de um município cria mais um cargo de prefeito, no mínimo mais 9 cargos de vereadores, toda uma estrutura de secretariado, todo um serviço público que pode ser utilizado para a efetiva democratização da administração, isso é positivo, ou então pode ser utilizado para uma captura de um processo político, o que é extremamente negativo. Bruno, muito obrigado por essa conversa aqui no Entendendo Direito. Eu que agradeço por me receber, Gilson. Essa conversa muito esclarecedora, muito importante com o Bruno, é uma das conversas, um dos nossos temas que o Entendendo Direito tem satisfação de trabalhar com você, meu caro telespectador, trabalhar para você, para que você entenda o que acontece no nosso país, o que nós podemos ter de razão ou não quando falamos da relação das empresas públicas com as empresas privadas. E essa é a função do nosso programa, esclarecer aquilo que é o seu direito também, o seu dever e fazer você entender melhor o que está à nossa volta, quem que nos governa e, é claro, você como cidadão saber atuar de forma consciente. Até o nosso próximo programa.